Bora lá aprender mais sobre o universo do feminino mais saudável. Muita gente ainda não compreende do que a gente está falando e da importância disso para a sua saúde e o que reverbera na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde relacional e tudo isso integrado ao seu corpo. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o nosso mundo saudável? Vamos juntos! Então, aqui eu trouxe para vocês algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem a vocês com bastante sinceridade, honestidade e presença. Pergunta que você precisa responder para você. Qual a sua realidade interna que você não compreende? Então, a pergunta que a gente está fazendo para você hoje é essa. Como está a sua realidade interna? Primeiro, identificar que você tem uma realidade interna. Segundo, você conseguir responder, dentro dessa porção da sua realidade interna, o que você não consegue dizer o que é, mas que te angustia, que te domina, que mexe com você e que reverbera, por exemplo, em você começar as coisas e você parar, em você se abandonar, em você não conseguir treinar, em você não conseguir ter dinheiro, em você não conseguir fazer melhores escolhas para você como parceiro de vida, trabalho, amizades, de você continuar aceitando o que você aceita ainda, que não deveria mais. Então, para isso, essa pergunta é extremamente válida. Qual a sua realidade interna? Dar vida a essa realidade interna, entender que ela existe, esse é o primeiro ponto. Como está essa realidade e o que dentro dela você ainda não compreende. Para poder auxiliar esse caminho para um feminino mais saudável, é importante você entender que quando nós falamos de uma realidade interna, na grande maioria das pessoas, que isso faz parte da nossa experiência humana, nós estaremos falando da dor, de alguma dor. E é fácil adentrar nessa dor? Não, mas quando você não compreende essa dor, vem sintomas, por exemplo, de dor lombar, dor cervical, dor no joelho, uma dor de não conseguir manter as coisas, uma dor de não conseguir fazer algo e de não saber como sair de tudo isso. Então você vai ter muitas respostas dentro dessa realidade interna, se você se permitir agora sabendo que ela existe. Nós queremos muito o bem-estar. O caminho que nós ensinamos aqui na SH é do bem-estar. Tá? Então, todo mundo quer, mas poucos compreendem realmente o que é o bem-estar. Para isso, vamos aprofundar um pouco mais. Nós precisamos entender quais são as repetições da sua vida, o que toda hora acontece. Eu sou sempre azarada, eu tenho o dedo podre, as coisas não dão certo para mim, a vida é assim mesmo, que vai entrar dentro das suas crenças que te limitam. Onde você aprendeu tudo isso? Depois, os sintomas da sua vida. Quais são os sintomas? Poxa, eu tô sempre chateada, eu tô sempre frustrada, eu tô sempre abandonada, nunca tenho dinheiro. Esses são os sintomas, né? E isso com certeza vai reverberar em alguma parte importante que é de riqueza, de prosperidade. Tá pobre, tá escasso, tá parado, tá sem vida. E quando a gente tá nesse movimento, o recurso financeiro ele não vem. E as escolhas de trabalho, né? Sempre fui arrimo de família, sempre trabalhei com o que tinha, me planejei, olhei as minhas competências, as minhas habilidades, os ambientes que combinam comigo, o que eu quero para mim, isso tudo tem a ver com as escolhas de trabalho. E isso vai afetar diretamente, trabalho são o quê? Relacionamentos. Nós temos o relacionamento de trabalho, que nós lidamos com pessoas diferentes de nós, com realidades diferentes de nós. Nós também auxiliamos essas pessoas dentro das suas dores, com soluções, certo? E, consequentemente, quando eu falo de relacionamento não só de trabalho, eu vou falar de amor. Como são a qualidade desses relacionamentos? Tanto os íntimos, quanto os familiares, os de amigos, o de trabalho e também a nível social. A gente precisa entender que tudo isso está dentro de uma identidade. E essa identidade ela pode ser não saudável. Então, qual é a sua identidade e com que ela se relaciona dentro daquilo que a gente já trouxe até agora? Responda para você. Seguindo, quais são os seus sonhos? Você tem sonhos? Você está conectado aos seus sonhos? Você tem projetos de vida? Você alimenta os seus projetos de vida ou vai conforme a maré te leva? Isso nós estamos adentrando a sua realidade interna. Olha quantos pontos.
E o que você não compreende dentro de você, o que você não compreende é exatamente o que você não entende. Isso no nível mais superficial, que é o racional. Você racionalizar. Mas você só está usando uma parte do seu cérebro quando você leva para o racional. Ainda tem a parte emocional e tem a parte mais primitiva, que são dos instintos. Num outro momento a gente fala mais sobre isso, é só ficar de olho nos próximos conteúdos aqui do canal. E nós vamos falar também quais são os seus valores de vida. O que é inegociável para você, tá? Nisso nós vamos entrar também no que é importante para você nessa questão do emocional, aí do cérebro límbico, certo? Então, a gente já está entrando em esferas menos superficiais e estamos caminhando dentro desse bem-estar, que nós estamos agora entrando para uma conscientização maior. Para isso, vamos adentrar ao que você aceita, ao que você não aceita, qual o seu nível de merecimento. E é aqui que está a riqueza de viver com bem-estar. Que são todos os conteúdos da Sino Angel que você pode aproveitar e compartilhar com mais pessoas. Nós trazemos tudo isso para você entender que um feminino não saudável ele é todo fragmentado. E dentro dessa fragmentação nós temos respostas, nós temos informações, assim como o corpo. O corpo informa o que aconteceu com a gente dentro da nossa história. Qual foi a sua história? Responde pra gente aí nos comentários. Participe para o seu saudável. E aqui na SH nós temos um método de bem-estar em que nós definimos as saúdes física, saúde relacional, saúde financeira, do dinheiro, saúde profissional, dentro de 5 fases. 5 áreas que são importantes dentro da vida de qualquer ser humano. Aí fica um convite para você conhecer o Universo SH, porque tem tudo isso lá para você. Entender que o feminino mais saudável é para a mulher, mas é para o homem também. Só que a porção dentro da mulher ela é muito maior. Vamos adentrar, ter a coragem de adentrar nessa realidade interna e compreender o que nós não entendemos dentro de nível racional, porque não é racional, e que isso pode mudar e melhorar tudo. Todas as suas saúdes para mais bem-estar, mais merecimento, mais aceitação e que a tua história, você tenha muito orgulho de falar sobre ela, de viver ela e de mudar ela se precisar.